começando mais um podcast Mais do que Dinheiro e hoje vamos falar sobre o pilar corpo. Para isso trouxemos um educador físico, né? Olha só, fiz agorinha educador financeiro, tá? Então estou só corrigindo essa entrada. Educador físico Naim, muito obrigado pela presença. Comente um pouquinho quem que é a sua história, por que educação física, há quanto tempo você está na área. E hoje vai ser um bate-papo bem legal. Camila treina há bastante tempo já, eu treino também, tem um monte de dúvida aí, então à vontade. Na verdade, eu que agradeço o convite da Camila, quando ela comentou, né? Até falei para ela que eu sou um pouquinho tímido, mas não teria como eu não vir, ainda mais falando da minha profissão, né? Eu me formei em 2013 no NASP, hoje é chamado NASP, Campus Hortolândia. E contando um pouquinho da história, de onde surgiu, eu sempre pratiquei muito exercício, né? Sempre joguei muito futebol, treinava todos os dias. E eu sempre me espelhei na minha professora, nunca esqueci o nome dela, é a Raquel. Então, isso em 2006, quando surgiu assim, eu falei assim, eu preciso pensar numa profissão. A primeira coisa que eu pensei, espelhando nela, é ser professor de educação física. E hoje eu sou personal, trabalho com personal desde 2013, 12, 13. Só que a minha intenção sempre foi dar aula em escola. Não passou na minha cabeça desde então, né, como eu me espelhava nela, ser personal. Durante a formação, durante as experiências que eu tive ali, desde 2010, eu comecei a fazer estágio em academia, nas matérias da faculdade, fisiologia, bioquímica, onde que explica voltado para o exercício. Eu falei assim, olha, eu tenho um caminho diferente aqui de pensamento, que a fisiologia explica o que acontece no corpo. E eu sou uma pessoa que gosta muito da prática, ver como funciona, por que isso, por que daquilo. E aí eu tive alguns estágios, né, na escola. Por mais que eu goste de criança, de lecionar, de ensinar, o exercício, enfim, o exercício físico foi o que me atraiu mais. Até, Jonathan, fiz questão de chamar o Naim, eu falo muito, né? Até tava comentando aqui um pouco antes que faz um ano que o Naim é meu personal. Só que eu já conheço o Naim há bem mais tempo, que eu jogava beach tênis antes de começar a treinar com ele personal. O Jonathan joga beach tênis também, inclusive. Ah, legal. E aí eu chamei o Naim, achei que casaria muito com o tema, com o que a gente ia falar, que é o nosso pilar físico, né? Que é muito importante, porque o Naim, ele sempre me explica tudo, né? E exatamente talvez por causa disso, porque você tinha a ideia de trabalhar talvez na licenciatura, nas escolas, né? Sempre que eu falo de alguma coisa para ele, de algum movimento, de alguma atividade que eu vi, ele sempre traz bastante explicação, fala de artigos, falei, isso aí que a gente vai precisar. E, Naim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje está em alta atividade física. Até, vamos falar a verdade, que virou um pouco de moda a atividade física, né? E eu penso assim, tipo, Camila, falando como pessoa, eu faço atividade física mais pela minha saúde mesmo e pela minha mente, porque me ajuda muito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do modismo, da saúde, o que você como personal vê sobre isso. Olha, como eu estou na área desde 2013, formado, foi um crescimento muito grande, né? A procura, assim, além do corpo que a gente tem, né, que é melhorar a estética, isso aí não tem como fugir um pouquinho, mas a saúde, até o bem-estar, né, que a saúde física acaba gerando, e a gente busca isso, né? Por exemplo, não é todo mundo que chega na academia muito bem-humorado, nossa, eu quero treinar hoje assim, vou pegar um monte de peso. E até vejo isso na prática, mas depois que o meu aluno chega, faz um alongamento, uma mobilidade, começa a aquecer, é muito rápido, começa a ver a melhora. Até o humor, eu atendo, né? Hoje eu atendi até agora há pouco. O aluno chega ali, né? Tá cansado, tem o dia a dia, só que ele começa a fazer exercício e faz tão bem para ele. Vocês sabem que vocês praticam exercício, academia, joga beach tênis. É uma coisa que eu me sinto tão bem, porque eu gosto de gerar bem-estar para o meu aluno. Eu tenho, assim, um nicho maior que são mulheres, então eu fico muito feliz quando eu consigo trazer um bem-estar para a mulher, autoestima, melhora o corpo, a serotonina, a endorfina que acaba gerando, numa questão assim distante, já começa a mudar a fisionomia do aluno. Então isso me deixa muito feliz também. Olha, essa daí acho que foi uma indireta pra mim. Às vezes eu chego meio mal-humorada, né, Naim, de manhã. Ele fala pra mim que tá no meu bom dia, dá pra ver que, Sim, dá pra ver. que tá meio estressado. Pô, mas que legal isso, né? Faz todo sentido. Eu vejo na prática,
no dia a dia mesmo, né? Você tá cansado, vai com atividade física ali, academia, corrida, algo tipo... Tô começando a correr agora também. Você vê que dá uma motivação, melhora bastante, né? Então, falando aí já de corrida, e essa moda, né? Dos últimos... Vamos colocar 23 pra cá, por aí 24. Fui buscar até uns dados, olha que interessante, né? Que hoje a corrida tá em alta. Você vê Sim. aí... O bom que acaba sendo um esporte que faz muito bem para a saúde, né? Então tá em moda, tá na moda, mas é uma moda positiva, né? Sim, Diferente de com outras certeza. coisas. E eu vi uns dados do crescimento de corrida no Brasil, 23 para 24, 30%, 29%, né? 24 para 25, 33, esse ano esperado uns 25 de crescimento, corrida de rua, né? E o que tu acha disso, desse modismo que está hoje na corrida? Tem alunos que buscam melhorar a performance para esse segmento de esporte? Como que é hoje? Com certeza. Em 2013 para 2014, eu recebi um convite lá do Telmo, da P4. Foi, assim, uma virada de chave até na minha profissão, que eu sempre trabalhei, desde então que eu me formei até um pouco antes, com um personal voltado para a estética. Quando eu migrei para esse lugar, era mais o estúdio, e quem procurava esse estúdio eram pessoas que focavam mais em performance. Qualidade de vida, pessoas mais velhas, mas, por exemplo, jovem que gostava de correr, por exemplo, procurava a P4, porque lá a gente atendia pessoas com esse pensamento de melhorar a performance. Ou um tênis, um futebol, até futebol americano, surf, já vi pessoas procurando lá. E nesse lugar também ia jogadores de clubes até da Europa, que eu já atendi o Rocha, eu lembro hoje até isso, que ele procurou porque ele sabia que a gente trabalhava com esse público. Porque mesmo o exercício ali em si, na academia, puxando peso, quando fala para performance, é diferente. Não dá para ser igual o mesmo treino. Precisa ser encaixado dentro da periodização, né? E vou falando da corrida, desde aquela época, então desde 2014, eu sempre atendi pessoas que correm. Claramente que de uns anos para cá, até os seus dados mostram isso, cresceu muito. E é um público que vem, assim, consumindo mais produtos. Hoje em dia tem a rede social, então ele vai procurar saber e vai procurar um personal, um preparador físico para melhorar isso. E aí que a gente estava conversando antes de começar o programa. Também tem a questão das lesões, aí pode ter uma dor no joelho. Então precisa ter um olhar um pouquinho diferente do que só ir para academia e fazer o mesmo treino que a pessoa procurando a estética está fazendo, né? Tem algumas particularidades assim no treino. Ele tá brigando bastante comigo nesse quesito, né? Orientando. Orientando. Ah, Isso. não, é bonitinho. Isso aí, porque eu faço treino musculação, né? Então, com ele ali. Eu já fazia antes, mas que eu comecei a treinar direito com personal faz um ano, né? E eu comecei a correr não tem um mês. Vai fazer um mês agora que eu vou fazer a primeira corrida, né? Que eu vou fazer agora na Guarda do Embaú, no domingo. E daí eu... Já 5 km, né? 5 km. E aí ele tem orientado muito, porque ele falou, esse treino que a gente faz não é o treino pra corrida. E daí ele já começou a mudar os meus exercícios, né, alguns, porque eu vinha sentindo um pouco, claro, comecei agora, mas sentindo um pouco, né, mas sentia um pouquinho de dor nas canelas, no tornozelo, né, no próprio joelho, assim, mas bem sutil, só que daí, com os exercícios que ele foi me passando para fortalecimento, que é um exercício um pouco chato, né, na verdade, mas daí eu comecei a fazer, e eu comecei a fazer sempre, principalmente quando eu ia fazer treino superior, eu intercalava para fazer. Nossa, melhorou muito, tá? Sem dor já, para correr. Que tipo de exercício que serve para fortalecimento? Para quem tá iniciando, vamos comentar sobre começar, como você orienta para aquela pessoa que é sedentária, né, que precisa praticar uma atividade física, os benefícios da atividade física, nós falamos um pouquinho, mas para essa pessoa que está iniciando, depois nós chegamos no que quer melhorar um pouco a performance, né? Então, qual que é a sua orientação para essas pessoas? Assim, desde quando comecei a atender personal, as pessoas me procuram e uma das primeiras perguntas é quantas vezes por semana você me orienta a treinar? Se a pessoa vem já de um processo de atividade, já está habituado a fazer, o corpo dela começa a responder de uma forma diferente. Não faça o exercício, como você disse, a pessoa iniciante. Começa com 2 vezes por semana. Porque, assim, eu vou pensar só num lado de treiná-la mais vezes, tem o benefício? Tem. Porém, o respeito que eu preciso dar ao corpo dela e esse início de atividade tem o bloqueio. Porque, assim, não faço nada, começo a fazer com todos os dias por semana,
às vezes o corpo dela começa a cansar mais. Ela tem a rotina dela, tem trabalho, tem família. Falando na mulher, tem filho. Então, dificilmente, isso é experiência ali de mais de 10 anos. Ela consegue manter a aderência. E porque dói também, né? Geralmente Também, quando a pessoa exatamente. inicia, ela começa a treinar, ela começa a sentir dor no corpo, né? E se for com uma frequência muito, já vai desmotivar um pouco mais também a ida, né? Eu, antes de ser o personal, atendia em sala de musculação. Então, eu estava lá, assim, das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, eu via todos os públicos de todas as idades, normalmente de manhã. Vai pessoas mais velhas ou que trabalham, entram mais cedo. À tarde vai mais os adolescentes que saem da escola. E à tardezinha à noite vai as pessoas que trabalham ali, acordam muito cedo e precisam da noite. Então, eu via muito público diferente ali indo. Então, eu consigo falar para você com propriedade exatamente isso. Eu vi o aluno começar muito bem empenhado todos os dias, mas conforme vai passando ali as semanas, deixava de um dia, deixava de outro, porque o corpo vai cansando, não está habituado àquela carga de exercício. Por isso que eu falo, começa com 2 vezes, a gente está falando para o iniciante, 2 vezes. O benefício que essas 2 vezes vai gerar, e tem até estudo que mostra isso, vai ser tão grande que o corpo dele vai pedir mais uma. Daqui a pouco vai pedir mais uma. Eu tenho uma aluna, na verdade eu tive uma aluna, faz alguns anos, que ela treinava comigo 3 vezes por semana, e ela deu uma resposta muito positiva. Nesse caso, ela fazia também esporte, acabou tendo uma lesão no joelho, tem que fazer uma cirurgia, então eu fiz o pré e o pós-operatório dela. E ela falava para mim, eu preciso treinar mais vezes, mas eu ainda não consigo encaixar. Eu falei para ela, eu preciso que o teu corpo responda de uma forma que você venha de uma forma prazerosa, porque eu falo para você vir em 5 dias, aí falta um, aí falta outro. Então, para aderência do exercício não é legal. Precisa respeitar o próprio corpo, ele começa a pedir mais. O benefício é rápido, só que é preciso respeitar algumas semanas, alguns meses, até sim falar, não, realmente, meu corpo está bem, eu consigo encaixar na minha rotina, aí eu vou fazer mais vezes. 2 vezes por semana é o mínimo que a gente pode falar que dá para fazer. Pô, que legal. E olha só que interessante, né? Temos aqui um educador financeiro dizendo que o mínimo é 2. Financeiro, não. Educador físico, tô com educador financeiro, né? Educador físico. É que você é o educador financeiro. Pois é. Mas olha só, eu vi um dado, né? Eu gosto bastante de dados, né? Eu vi um dado OMS de 23. Hoje, em torno de 31% dos adultos não praticam atividade física, né? Então, Organização Mundial de Saúde. E aqui tem um professor comentando que 2 vezes já seria o suficiente para iniciar. Para iniciar. Tem outro dado também, depende de onde vai a pesquisa. O Fitness Brasil, até estava vendo esses dias, é 4,9% da população brasileira matriculada em academia. 4,9%. Matriculado não significa ainda que vai. É que a gente, eu pelo menos vinha gente que pagava a academia o ano inteiro e nunca ia, né? Nunca ia. Por isso que eu disse agora que eu prefiro que o aluno comece com 2 vezes por semana e consiga manter a aderência, porque é uma prioridade para ele na vida dele também, do que começar como todo mundo, a maioria, na verdade, todo mundo não, mas a maioria começa com todos os dias e vê que vai faltando. Uma semana passa e falta um dia, daqui a pouco falta outro. É o que quer resultado rápido, né? Às vezes vou começar, eu quero resultado imediato. Né? É só na motivação. É igual a gente no financeiro, né? Mesma coisa. As pessoas querem resultado rápido imediato. E, né, vou fazer tudo assim. A gente fala, não faz, não é essa o adequado é assim. Investe do jeito que acha, compra tudo em ações, por exemplo, daí desanima. É quase a mesma ideia. É até interessante essa fala do Naim também, porque eu falei pra ele esses dias, e eu lembro da minha fala, e lembrei agora ele falando, falei, Naim, tô cansada. Eu sou uma pessoa que pratico com bastante assiduidade, né? Tipo, eu sempre tô na academia, inclusive vou aos domingos. Na minha cabeça, eu vou aos domingos porque eu posso faltar um dia da semana. Sim. Essa é a troca que eu faço. Porque durante a semana, às vezes, pesa bastante pra mim. Então, eu falei pro Naim, olha, Naim, eu tô cansada, tá? Eu não tô com ânimo de vir na academia. Ele falou assim, Camila, então diminui. Não vem no final de semana, não vem no domingo, mesmo que você tenha que faltar durante a semana, porque você vai desgostar da academia e daqui a pouco você vai chutar o balde. Mas sabe o que acontece? Até por esse modismo mesmo. Porque a gente olha assim, parece que as pessoas são super-heróis na vida social, né? Elas fazem atividade física, elas cuidam que nem mulher, que nem você falou, não vou falar da mulher. Cuida do filho, cuida do marido, trabalha fora, faz atividade física, faz leitura, Tipo, e daí você começa a olhar para aquilo, você começa a se culpar, tipo, não tô conseguindo, né? E acho que nesse sentido também. Então, a gente também tem que ver por que motivo a gente faz. Para que a gente tá fazendo, né? E transformar em hábito, né? O importante é exatamente.
tem que fazer parte da sua vida, atividade física. Nós até comentamos, eu acho que foi no podcast, teve o pastor falando, né? Ou tem uma sociedade, uma cidade nos Estados Unidos onde as pessoas praticam atividade física, Ele né? conhece também, Conheço Loma Linda. Isso aí, eu não conhecia. Então, e tem lá pessoas com 100 anos praticando atividade física, para ver todo o histórico deles, né? Foi isso, atividade física desde sempre, vamos dizer assim, na vida da pessoa. Então, existe muitos benefícios, mais que ele transformar em hábito, né? Então, você é referência nisso, pode, né, afirmar essa questão. Então, e o que é mito não é dentro da atividade física, que você já ouviu aí nos seus anos de experiência? Não digo nem mito, né? Tem ali as verdades, as meias verdades. É que cada pessoa enxerga de uma maneira. Tem alguns estudos que mostram uma coisa, depois tem outro que mostra outra. Às vezes acaba saindo um pouquinho. Uhum. Eu não digo mito, mas é igual a gente estava conversando. Como se eu não treinasse todos os dias, eu não vou ver resultado, né? É isso que às vezes a pessoa acaba se cobrando, só pegando aquele gancho, acaba se cobrando porque não consegue todo dia. Teve um estudo recente também agora, que comparou a questão do volume semanal, né? Por exemplo, a gente está falando ali em músculo, vamos falar ali em membro inferior. Se eu faço um treino de inferior, que tem ali um exemplo, 10 séries por grupamento muscular, numa sessão só, seria o mesmo objetivo que se eu fizesse essas 10 séries diluída em mais dias, por exemplo, em 3. Então, tem algumas diferenças de todo dia. Por exemplo, a Camila treina todo dia. O treino que eu divido para a Camila ou para outros alunos é de uma maneira. Tem outros alunos também, meus também, que treinam 2 vezes por semana comigo e os outros dias sem. Eu passo voltado para esse público. Outros que treinam 3 vezes comigo. Então, dependendo do aluno, esse volume semanal, que é série vezes repetições ali, a gente tem que ser equalizado. Por isso que eu falei, se 2 vezes por semana a pessoa consegue manter a aderência, ele equaliza esse volume e o resultado é muito similar. A gente até falando equalizar e pegando um gancho até alguma dica, se eu só tenho 2 dias para treinar com o meu aluno, ele ainda não tem aderência, a gente faz um treino full body, que é o corpo todo. Então, ele vai treinar um full body, por exemplo, na segunda e um full body na quarta. Sim. Se o volume for equalizado, o resultado é muito próximo daquele que treina 5 dias. Interessante. É muito interessante. Porque se a gente fosse depender de resultado a todo dia, a gente não teria muitas pessoas que tivessem resultado estético ou físico, saúde no geral. Então, eu tenho um aluno ali que até é legal dar exemplo, né? Ele tem ali 64 anos, é outro mito também que tinha que pessoas de mais idade não ganhavam músculo. Pelo contrário, ganha sim, tem muito ganho. Ele já fazia pilates, mas ele começou a procurar musculação porque o pilates não estava sendo suficiente. Ele precisava de mais, porque ele vai perdendo massa muscular conforme a idade, né? Também é outro porém, que é importante a gente fazer exercício depois dos 30, 40 anos, que é a nossa idade aqui próxima, porque a tendência é a gente perder 1% de massa muscular por ano. E o que faz não perder, que faz frear essa sarcopenia é fazer musculação. Eu gosto de qualquer atividade física, de pedalar, de caminhar, de corrida, de tênis, beach tênis, mas a musculação é a chave para manter essa massa muscular. A gente fala em massa muscular, a gente está falando em função. O nosso corpo é músculo. Então, a gente vive ali porque a gente tem músculo e consegue levantar da cadeira, força na coxa, força no glúteo. Então, se a gente não treina, não faz musculação pelo menos 2 vezes por semana, as funções vão estar ali, como que eu posso dizer? Vão estar sofrendo. E quanto mais idade vai passando, mais massa muscular vai perdendo. Então, imagine como a gente vai estar daqui 10, daqui 20 anos. E começa agora, né? Começa que a gente tem 30, que as pessoas às vezes estão assistindo, tem 30, 35, ainda não começaram, é bom pensar nisso. Que depois que a gente vai perdendo, para recuperar, lógico, demanda um pouquinho mais de tempo, demanda um pouquinho mais de esforço, mas tem como fazer isso. E esse meu aluno, que tem 64 anos, ele fala para mim, né, em como eu me sinto melhor. Até no Pilates, ali a professora, ele me conta, né, a gente vai conversando, porque os exercícios que ela passava antes, ele tinha mais ali uma dificuldade. Hoje, não. Então, ele faz, eu falo, em sobra, porque ele faz com tanta carga na academia, mesmo uma pessoa de 60 e poucos anos, que eu mesmo, como professor, eu fico muito feliz, porque é uma diferença absurda. Aluno. Porque eu sei, porque um dia ele estava fazendo um exercício com o Nain na academia, que é aquela flexão nórdica, isso? Na bola?
Na bola. Isso. Nossa, eu não conseguia, eu vendo ele fazer, a Naim passou pra mim, depois fazer, e olha que eu tenho a metade da idade dele, né? E aí eu fazendo na bola, e ele tava fazendo bem mais tranquilo, que eu acho que eu acho que com os 2 pés e ele com um uma pé perna só. só. Tipo... Olha que interessante também, comentando, né, de pessoas mais de idade. Eu tenho um amigo, também é cliente, né? Ele tem 60 e poucos anos, 65, 60 e poucos, fez essa semana. E ele pedala, natação, faz academia, e aí quase toda semana nós estamos juntos, né? Em um clube que nós participamos, e tem janta. Ele come mais que eu. Mas a alimentação é importante, tem que comer mais. Mas aí, por exemplo, ele come e às vezes eu controlo a alimentação, tudo certinho, né? Por quê? Porque ele gasta bastante. Então, ele tem lá e ele fala, não... Tem saldo. Tem saldo, sobrando. Aí eu fico, caramba, eu quero chegar nessa idade desse jeito. Quero chegar, ó, objetivo aí é estar desse jeito. E você não fala que a pessoa tem 60 e poucos anos, não. Não faz. Então, tem até esse benefício. A pessoa, dá para pegar uma pessoa que faz exercício, até questão de pele, de disposição, e quem não faz. Sim. A diferença é muito grande. Porque além dali dos benefícios que a gente já conhece, todo mundo já conhece... quando a gente começa a fazer exercício, é uma coisa meio que automática. Começa mais a cuidar da alimentação, começa a fazer uma rotina melhor de sono, que também faz parte da saúde como um todo. Começa a ter alguns hábitos que não tinha antes. Então, isso, querendo ou não, reflete na saúde como um todo, né? Sim. Reflete no olhar, você olha para a pessoa falando, essa pessoa faz exercício. Não parece a idade que tem. Sim. Até falando... Pode continuar. Desculpa. Toma mais água. Então, se a pessoa toma água, até a pele vai fazer bem. Então, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Faz exercício, sabe que vai ter que tomar um pouco mais de água, vai cuidar melhor da alimentação, vai dormir um pouco melhor. O ambiente que a pessoa vai viver também, sim. Nossos amigos, querendo ou não, a gente acaba ficando próximo de pessoas que compartilham do mesmo, sim. Ali, né? A gente compartilha, tipo assim, a Camila faz exercício. Eu sou semelhante a Camila, eu gosto. O Fernando, que é o marido dela. Então, o nosso ambiente ali de pessoas, o Rafael, enfim, acaba levando para um lado mais positivo, né? E isso reflete na saúde como um todo. É a ambiência, né? Isso também sim. O lugar que você está. Até ia falar de mito, porque eu até peguei um gancho ali, que era um mito que eu estava conversando com o Naim sobre essa semana ainda. Porque eu falei, Naim, eu vou começar a correr agora. Comecei a correr. Mas não quero perder massa muscular. Não quero... Porque, tipo, mulher, eu sou uma pessoa que perco peso com facilidade. E eu não gostaria, né? Eu faço... Claro que não é o meu ponto principal, a questão de estética. Não é? O meu ponto principal é a minha saúde mesmo. E até para eu ter mais disposição, principalmente porque eu sei que a atividade física ajuda muito no mental para mim. Muito, tá? Muito, muito mesmo no mental. E aí eu falei pro Naim, dele, não, mas não se preocupa com isso. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que tem muitas pessoas que pensam assim, né? Eu faço musculação, eu tô com um físico legal sim. Agora. E a gente demora para alcançar um físico mais razoável, né? E aí começar a correr, vou emagrecer, vou perder massa, como é que vai ser isso? Legal, é um bom ponto. Eu também tinha esse pensamento antes de me formar e antes de começar a estudar um pouquinho mais a fundo nisso, né? O que vai fazer a Camila perder mais peso se ela fizer um volume muito grande de treino, de corrida, por exemplo, mais do que ela está habituada, que vai ter um gasto muito alto, diminuir muito o treino de musculação dela e a dieta também estiver muito baixa. Aí vai ser a questão do gasto alto e a dieta muito baixa. Déficit calórico, né? Exatamente. Se for um déficit calórico muito grande, talvez perca, sim, um pouquinho. Mas eu falei para ela ficar tranquila. O volume semanal que ela está tendo, o volume é mais tranquilo ali. Então, não é um negócio exacerbado, não é uma maratonista, né? Não é uma keniana. Tá falando uma pessoa que vai fazer por lazer, quer completar uma prova. Então, é diferente essa questão do gasto. Ela já tem ali um nível de atividade física bom, ela já faz um cardio praticamente todos os dias, uma caminhada, uma escada pós-treino. Então, ela já tem um gasto legal. Ela está aumentando um pouquinho, mas não é uma coisa muito brusca. E é um bom ponto também que a Camila falou, que está começando a treinar, que as pessoas que começam a fazer corrida têm que se atentar a exatamente não fazer mais do que deveria. A Camila estava seguindo uma planilha, eu falo a Camila, mas isso é um geral. E o corpo dela falou assim, eu consigo fazer um pouco mais. O pouco mais é interessante, porém ela não está preparada ainda. Ela é uma pessoa ativa, faz exercício, faz academia muito bem feito, mas a corrida em si, como tem mais impacto,
ela precisa cuidar para não ser exagerado no início. Até você que gosta de pesquisa, a gente pode olhar depois junto, eles fizeram também um comparativo com as pessoas, questão de lesão. Entra um pouquinho num outro lado, né, no nosso bate-papo, mas também que é interessante até para o público. Eles pegaram pessoas que começaram a correr, iniciantes, e pessoas muito bem treinadas, que praticam assim, corrida com volume muito grande, né? Vai fazer prova, um exemplo, de 21, de 42, uma maratona. Eles perceberam que quem é esse esportista de finais de semana, de vez em quando, teve muito mais lesão do que aquele que faz corrida por muito tempo. Vamos colocar assim um exemplo básico. Uma pessoa que corre 50 km por semana é bastante, 1000 é muita coisa, para uma pessoa que corre 10. Só que começou a correr recentemente, o corpo não está preparado ainda. Esse público que corre em vez em quando, o esportista do final de semana, quem joga bola em vez em quando, as pessoas que estão assistindo sabem ali, começa a sentir uma lesão, ou joelho, ou tornozelo. Então esse público precisa cuidar mais ainda, porque não está preparado para aquela carga mais excessiva. Aí da questão da massa muscular da Camila, ela só vai perder se ela deixar de correr, se ela deixar de fazer musculação. Se ela mantém o treino de musculação dela, mantém a quantidade de proteína dela, ela não precisa se preocupar. Agora, a questão da lesão, sim. É bom se atentar para não sentir a canela, a canelite, né, que é muito famosa, ou um tornozelo, daqui a pouco dói a lombar, porque a gente não está preparado ainda para aquela carga maior, né? Legal, já vamos para uma prática então. Já pode, Não, já vou perguntar aí. Já pergunta, já aproveita. Sobre, você comentou de lesão, né? E olha que eu tive uma lesão tem uns 3 meses e fui fazer o exame agora, pra você ter noção. Não deu nada, não saiu nada no exame, então aí preciso até voltar para o ortopedista agora, mas acredito que é muita inflamação, dor no joelho. E porque eu comecei a fazer umas trilhas meio longa aí, 9 horas, subindo umas montanhas, 4 para subir, Você era 4,5. crossfiteiro também, né? Bastante tempo eu fui, né? Então, esse exemplo que eu dei aqui, daquela pessoa que faz esporte de vez em quando, você se encaixou ali. Sim, na verdade eu já treinava, eu tenho a consistência de treinar umas 4 vezes por semana no mínimo, né? Só que daí é aquele treino hipertrofia, Sim, cardio, comum, cardio baixíssimo, e eu emendei logo a uma alta intensidade, 9 horas aí de trilha, bastante coisa, né? Eu quando comecei a sentir lesão, dor no joelho. E o que você orienta para fortalecimento? Né? Então a pessoa, no meu caso, não só para trilha, querendo começar a correr também, entrei na moda. Quero correr também. Só que eu comecei de pouquinho, né? Mas para fortalecimento, o que você orienta? Então, Para a parte do joelho, já prática, já quero... Essa questão da moda da corrida, eu acho que é principalmente por causa do mental, tá, Nain? Com certeza. O Jonathan, ele é do mercado financeiro que nem eu. Agora ele permaneceu ainda como assessor, eu acabei saindo, você sabe a minha história, né, e tal. Mas é um mercado bem complicado, bem puxado, e isso estressa muito o ser humano, né? E acho que essa questão do correr, do fazer atividade, eu correr eu achei ótimo, tá? Porque eu não consigo pensar em nada, eu acho muito bom não pensar em nada, porque a gente sempre tá... passo. E daí acho que respondendo, você já pode falar sobre essa questão também de saúde, respondendo ele primeiro sobre o fortalecimento e depois na sequência. São assuntos bem amplos ali, né? Vamos pensar no fortalecimento então, a gente pensa em estrutura. Para eu ter um joelho bem forte, não é só fortalecer a coxa, né? A gente precisa pensar além da coxa. O que é exercício de marcha? O que a gente vai fazer marcha? É glúteo. O glúteo é exercício de marcha, é um dos maiores músculos do corpo. Então, se o glúteo é um músculo forte, eu preciso fortalecer ainda mais ele, porque ele vai sustentar teu joelho. Não só o glúteo. A gente fala o glúteo médio ali, você divide em 3, né? Mas o glúteo médio, ele também ajuda a sustentar o joelho. Tanto que você vai ver jogador, para qualquer modalidade, corredor, tem muito exercício que eles fazem voltado para fortalecimento do glúteo. E homens têm preconceito com exercícios de glúteo. Sim, o homem não treina tanto isolado, falando assim. Mas quando a pessoa pensa ali em melhorar a performance, ele esquece um pouquinho daquele exercício da caixinha, os mesmos, e sai um pouquinho disso, né? Eu até falo, a gente pensa um pouquinho fora da caixa. As minhas alunas que correm também, eu preciso pensar que elas não podem machucar o joelho. Né? Elas correram agora 21 km, 3 delas. E eu fiquei super feliz. Não sentiram tanta lesão, foi tudo bem. Só que a gente fez uma preparação maior. No teu caso do joelho, se eu não fortalecer meu glúteo ali, deixar o glúteo médio forte, a tendência é que alguma estrutura sofra. Um deles é o joelho. Não só o joelho, mas também o tornozelo.
Então, assim, o corpo é tão... Deus fez tão perfeito que se um lado tá sofrendo, ele tenta pegar de outro lado para tentar equilibrar. Agora a gente vai falar talvez mais prático ali. A Camila faz alguns exercícios ali, a Camila, meus alunos que talvez assistam vão saber, com as fitinhas, com as bandes, né? Com as mini bandes. A chiquinha ali na perna e vai fazer uma abdução, uma extensão. Então, aquele exercício, mesmo sendo básico, ele já tem ali, a Camila consegue sentir que trabalha essa musculatura do glúteo, né? Então, se eu tenho um glúteo bem ativado, bem forte, pô, já tô ali, já saí na frente. Agora, vamos partir lá pro posterior de coxa. O desequilíbrio antero-posterior, que é o quadríceps, é forte. Já até às vezes eu acabo passando uma coisa em cima da outra. Quando eu faço uma caminhada, eu faço uma corrida, eu faço uma pedalada, eu subo uma escada, uma caixa, que seja o que for, meu quadríceps faz muita força e o glúteo. O que é que acontece com a parte posterior? Ela quase não é ativada. Então, se eu tiver um desequilíbrio muito grande antero-posterior, também vou sofrer. Foi bom até eu falar, eu olhei para a Camila, a mulher ela é mais suscetível a ter lesão no joelho. Tem a musculatura ali da mulher que é um pouco diferente do homem e ela sofre um pouco mais. Então, quando eu vou fazer treino para as minhas alunas ou de assessoria, eu sempre tento pensar no volume bem grande para o posterior de coxa. Não é um exercício legal de fazer, né, Camila? Não. Até ele falou, e eu fiquei me vendo ali na fala dele, porque eu treinava tudo errado. Não errado, assim, eu fazia, mas hoje eu treino isolado, posterior, por exemplo. E quando eu fazia alongamento, mobilidade com o Naim, era onde eu mais sofria para alongar, tá? Eu sentia muita dor, né, Naim? Era muita dor para alongar atrás da coxa. Posterior muito fraco. E o quadríceps já era mais forte, o glúteo também, mas o posterior não. Comecei a treinar posterior isolado, ele fez um treino para isso. Nossa, agora já tô muito melhor, né? Bem melhor, assim. Então, é que nem a lombar. A mesma questão, né? E exatamente. Essa, pra mim também, Jonathan. Comecei, o Naim me passava os abdominais, eu não fazia, eu pulava, né? Não gostava de fazer, não fazia os abdominais. Aí um dia eu fui tirar um peso de baixo, assim. Na hora que eu tirei, eu dei um mau jeito na lombar, senti muita dor. É a idade. Não, também, né? Mas não é essa questão. Aí eu falei pra ele, falou, cara, você tá fazendo os abdominais? Eu falei, às vezes eu faço, às vezes não. Aí falou pra mim, comecei a fazer. Eu sempre sentia umas dor ou outra, eu não tava mais conseguindo no treino de perna, né, Naim, erguer pesos maiores, porque a lombar tava, a região do core aqui tava fraca. Depois, até falei pra ele essa semana, falei, nossa, eu nunca mais tive problema na lombar dele. Por que será que você nunca mais teve problema na lombar? Tipo, é que a gente às vezes acha que eu não gosto desse exercício, não serve pra nada, então eu não vou fazer. E olha o que acontece. E aí, partindo dali, então, do posterior, que ele é muito negligenciado, se ele tiver muito fraco, e quando você precisar fazer um exercício um pouquinho mais intenso de impacto, que a corrida é impacto, né? Eu até falo ali pra Camila, pro Fernando, por exemplo, a Camila tem 52 quilos. É vezes o peso dela vezes 2. Então, assim, ela não corre 52 quilos. Ela tá correndo vezes 2, 3 vezes o peso dela. Então, é impacto vezes aquela quilometragem que ela tá fazendo. Então, imagine você que pesa lá 70, 80, um exemplo. Então, é muito impacto ali uma corrida. Se eu não tô com minha musculatura mais equilibrada, a chance de machucar é muito grande. E mesmo na academia. A gente tá fazendo ali, vai fazer um agachamento com a barra nas costas, com a barra na frente. A ativação que tem ali no posterior de coxa é muito baixa, ou quase nenhuma. Então, a gente acaba fazendo agachamento, homem, né? Leg press, cadeira extensora. Aí faz uma flexora, aquela que senta e puxa. No máximo uma mesa. Então, a gente fez 3 exercícios, 4, que trabalha bastante quadríceps, e 2 para posterior. Tá desequilibrado. Então, pode ser que a pessoa que faz um esporte, e de vez em quando, de final de semana, pode ser que ele sofra pelo esse desequilíbrio maior. O glúteo quase não faz nenhum. Ou, no máximo, senta na flexora, na abdutora e faz aquela que abre. É pouco. Sim. Então, falando em performance, se eu quero que o meu aluno não se machuque, eu preciso pensar um pouquinho fora disso. Legal. Até lembrei do Fernando agora fazendo... mais no meu treino. Ó, essa é boa pra você, hein? O Fernando tava fazendo elevação de quadril. Ele nunca tinha feito na vida, eu acho, porque
É bom, né, pra fortalecer? O Elevação de glúteo? quadril? É, o glúteo, isolado o glúteo, né? Excelente, um dos melhores que tem, né? Tá. E ele não fazia, ele fazia bem menos peso do que eu. Essa eu ganhava dele, eu ficava super feliz, porque eu fazia mais peso que ele. Né? Mas ele começou a fazer porque ele começou a correr bem intensamente. E o Fernando se machucou, né? Você sabe que ele se lesionou. E o Naim que tá curando a lesão dele, né? Junto com ele, porque agora ele tá fazendo os treinos adequados, né? Pra Sim. fortalecimento, né? Claro, tem umas outras coisas, porque agora ele já tá lesionado, né? Tá fazendo físio também. Sim. E também colocando o pé no gelo, né? Aquelas coisas que você já sabe, mas ele tá fazendo as atividades que o Naim tá passando. Ó, até uma pergunta aí. O que é o volume saudável e quando liga o alerta para opa, tô me forçando muito? Pronto, é um assunto que eu gosto muito de falar. Até explico para meus alunos essa questão de volume semanal. Mesmo que a gente conversou bem no início, se ela treina 2 vezes por semana ou 3 e faz um full body diluído, o volume, o resultado é o mesmo se fizesse numa sessão só. Tem, é lógico, de vários, dá para a gente conversar aqui de vários exemplos de treino, de protocolo diferente, mais avançado, não, os mais básicos. A gente pensa sempre em equalizar. Então, se na semana a Camila vai fazer ali 5 dias, eu penso para 5. Vai fazer para 4, eu penso para 4. Então, aí vamos falar no volume. O mínimo, que isso já é comprovado cientificamente, é 10 séries por grupamento muscular. Normalmente, o homem gosta de ir na peito, né, que aparece, o braço. É o comum, né, que a gente vê mais. Mulher, mais membro inferior. Então, a gente for falar no teu caso, que é peito, pelo menos 9 a 10 séries por semana. Então, isso é o volume mínimo. Teve um estudo que comprovou também, pessoas que faziam ali o mínimo, né, 9 séries, eu não lembro exatamente. Outro 16 séries por grupamento e outro 32. Quem deu mais, quem conseguiu ter mais resultado foi aquele que treinou 32 semanais. Um volume altíssimo, falando um exemplo do peito. Só que o que acontece, né? Até a gente pega um pouquinho do mito, ou um pouquinho que acontece com as pessoas normais da academia. Muita coisa da internet. Ou ver blogueiro, ou ver algum fisiculturista, é o que eu vejo muito, tá? Como eu estou muito tempo na academia, aquele horário das 2, 3 da tarde, que é os adolescentes, que normalmente acontece, ver o exercício que um fisiculturista que treina 20 anos, 30 anos, que é um atleta e quer reproduzir ali na academia. Então, esse tipo de abordagem, sim, é bom cuidar. Porque lembra, o 32 semanais é o melhor. Só que às vezes o teu corpo não está preparado para os 32. Então, como é que eu sei que o teu corpo vai preparar? A Camila apareceu para mim, ela já tinha um histórico de treino recente. Eu comecei a perguntar e ver, ela fazia um exemplo ali. 12 a 15 séries por grupamento muscular. Então, esse 12 a 15 séries semanais, ela estava respondendo bem. Se ela está respondendo bem, o ideal é aumentar 10% por semana ou a cada protocolo a gente acabar aumentando. Assim, a gente vai aumentar o volume. Tá fazendo 10, agora a gente vai passar na próxima para 12. Desse 12 a gente passa ali para 14 e o corpo dela vai respondendo, positivo ou não. E aí, uma das coisas que eu consigo ver se está sendo benéfico ou não é a carga interna. A gente já entra em outro parâmetro ali, vendo é mais complexo assim. Nain, eu estou sentindo um pouquinho o joelho, senti a lombar. Opa, então vamos pensar o que está acontecendo. Se é o exercício, se é o volume semanal, se ela está descansando pouco, se eu aumentei o volume dela, o treino está mais intenso, ela continua comendo a mesma coisa, está vindo pouca energia, pode ser que ela não consiga entregar uma performance melhor. Então, são detalhezinhos que o corpo do meu aluno, da minha aluna, consegue demonstrar. Mesmo ela querendo ou não, vai aparecer. Então, como eu tenho mais experiência também, eu estou ali atendendo o tempo inteiro, a gente consegue perceber no perguntar como é que tá, naquela semana ela não está bem, diminui o volume, no próximo protocolo que eu vou mudar, eu consigo aumentar um pouquinho o volume, trocar algum exercício ou outro, mas eu não tenho uma coisa exata para falar. A Camila tem que fazer 20, você tem que fazer 30. Isso a gente vai dosando, por isso que é bom procurar um professor capacitado, que ele consegue mensurar esse volume. No caso, o Fernando, né, só puxando de novo ali para a corrida que está em alta, o Fernando fazia um treino comum para hipertrofia. Então, a questão do fortalecimento dele ficava um pouquinho ali a desejar. Então, quando ele me procurou, porque ele estava sentindo ali a canela, queria melhorar a corrida, eu precisei pensar nesse volume semanal que fosse de acordo com o volume que ele faz de corrida. Consegue perceber que é um pouquinho mais complexo, né? Sim. Vamos para um prático, a pessoa está iniciando, querendo correr os 5 km, o primeiro 5.
que você orienta para fortalecimento? Para não começar, não entrar naquele, vou querer fazer assim direto, já vai machucar, já vai ficar afastado. Tá, então lembra que eu falei ali de fortalecer o glúteo ali? Se ela treina 2 vezes por semana, treina o corpo todo. São exercícios básicos ali, né? Vai fazer um treino também tem isso, né? Não é apenas só exercício. Tem que fazer ela esteja bem alongada, uma flexibilidade, né? Tem que ter uma mobilidade, porque se ela vai fazer a passada, se ela precisa desse equilíbrio melhor do corpo, né? De ter essa estabilidade, ela precisa respeitar isso. Até, nossa, é tão amplo, né? Que a gente começa a falar disso. Para a gente manter uma musculação boa e saudável, eu preciso ter o corpo mais equilibrado. E começa com as estruturas ali, o alicerce, que é flexibilidade, estabilidade. Então, essa flexibilidade e estabilidade eu consigo deixar a pessoa mais preparada para aquela carga que vai entrar ali do exercício. E a mobilidade também precisa, porque como é que eu quero como eu desejo que a Camila agache se ela está com o quadril todo durinho ali? Ela não consegue ter uma boa amplitude. A gente está tirando o exemplo da Camila, mas isso como um todo. Se ela não tem uma boa flexibilidade posterior de coxa, quando a gente vai fazer um exemplo, um stiff, algum exercício que precisa, ela não consegue fazer um movimento correto. Agora, o aluno começou a treinar, o volume tem que ser menor, porque ele não está preparado. Então, colocando 2 vezes por semana, um agachamento, seja ele com o peso do corpo, seja ele ali com um pezinho na frente, tudo vai depender de como esse aluno tá vindo ali até a academia, porque ele está procurando um treino. Então, são alguns detalhes que precisa levar em consideração. Ele também precisa fortalecer meu superior, porque é a cadeia como um todo. Tem que fortalecer o core. Consegue perceber que é muito mais amplo do que só colocar exercício ali aleatório. Aí tem que fazer também para posterior de coxa. Então, vamos dar um exemplo prático ali. Eu não posso passar treino assim, né? Preciso conhecer o paciente como eu conheço uma anamnese, conversando, vendo o dia a dia, vendo o histórico de como ele está vindo, da onde ele está saindo, para eu colocar ele, pelo menos, apto para fazer uma atividade que não tenha lesão. Então, equilibra esse full body mesmo, um exercício por cada agrupamento, 2 vezes por semana, já vai ter um volume legal. A partir de 2, 3 semanas, já consegue melhorar um pouquinho mais. Também vai depender do tempo que ele tem para treinar. Então, isso que eu ia perguntar sobre o tempo. Exatamente. Tá vendo? São detalhes que é tão amplo esse assunto que a gente podia passar aqui 1, 2 horas falando, talvez em assuntos mais direcionados, que a gente ia ter bastante coisa para debater. Em 1 hora ele consegue fazer bastante coisa. Só que tem que respeitar também o descanso dentro do exercício. Ele não dá para ele fazer ali, descansar 10 segundos e começar de novo. Eu vejo muito isso. Público. Até aproveitando, 2 perguntas aqui. Pergunta. Uma sobre microtreino. O que você acha? Que a pessoa tem meia horinha para treinar. Treina o que você tem ou não, só vai quando você tiver 1 hora pelo menos, né? E o outro, você comentou aí que eu fiquei... Um tempo atrás pesquisei sobre, mas quero uma opinião sua sobre o tempo de descanso entre uma repetição e outra. Comentou 10 segundos, tem gente que faz 1 minuto, fisiculturista 3, eu já vi. Antes dele responder, deixa eu fazer um comentário também, senão eu vou perder meu raciocínio e vou esquecer depois. Na verdade, o que o Nain tá, pra mim, fica bem claro o que ele fala, sabe? Porque para nós é a mesma realidade que a gente tem quando a gente tá falando do investidor. A pessoa chega, como é que a gente sabe o que a gente vai colocar? Porque depende do momento de vida que a pessoa tá. Além de depender do momento, tipo, a carteira de investimentos que você faz para um perfil conservador é diferente do perfil moderado, é diferente do perfil agressivo também. Tem o perfil, tem momento de vida. Então, o que o Nain tá falando é que primeiro tem que conhecer a realidade da pessoa, em que situação ela tá, né, nesse quesito. A questão ali até do descanso que você falou agora. Eu sou uma pessoa que eu vou lá, eu tenho 1 hora, eu tenho que fazer todos esses exercícios. E aí eu também, eu preciso correr, eu faço o intervalo, às vezes, eu fazia muito isso, né? Curtíssimo, né? E outra coisa, também gancho ainda antes dele responder sobre os microtreinos. Sobre isso, quando eu comecei a treinar, o Nain sempre troca o meu treino, e ele conhece bem. Ele olha pra mim, às vezes ele fala assim, aqui você já tá, tipo, tá muito mamão e açúcar, é tipo isso. Né? Já tá na hora esses dias, num treino de quadríceps mesmo, né? Falou, já vou precisar estimular diferente o teu corpo, porque você já se adaptou, já se acostumou, vai ter que elevar. É a mesma coisa, gente. Você vai ganhando, quando a pessoa começa no mercado financeiro, ela vai aprendendo as coisas, ela vai ganhando consciência, vai mudando a realidade da pessoa também. Nem sempre a pessoa que começou conservadora vai ser conservadora a vida inteira. Pode ser que ela mude para o moderado, ou pode ser que ela fique conservadora, porque depende, né? E eu acho que é mais ou menos isso, só fazendo um paralelo, né? Não, tem bastante correlação. Isso eu acho que comentamos um tempo atrás sobre. Isso vale, eu vejo muitas áreas parecidas, né?
a parte de educação física, né? A parte de nutrição, você se alimentar bem. Tem gente, eu comentei num podcast até, fica a vida toda sem cuidar de atividade física, sem praticar, sem se alimentar bem, tá lá nos seus 50 anos com várias doenças, precisa agora dar um 360 na vida para recuperar esses 50 anos. Financeiro é igual, né? Financeiro, se você não cuidar, né, não começar de pouquinho em pouquinho, vai chegar lá com seus 50, você vai precisar economizar 80% da sua renda para você ter uma aposentadoria com dignidade aos 65. Então fica muito radical. Tem muita correlação em várias outras áreas da vida, como é parecido, né? Praticar atividade física um pouquinho em pouquinho por semana, né? Melhor do que lá na frente ter que abrir mão de metade do tempo para atividade física, para alimentação. Se der certo os microtreinos, vou querer, hein? O microtreino é muito utilizado hoje em dia. A gente fala de maximizar o tempo que ele tem. Uhum. Eu tendo em condomínio também, eu vejo que pessoas chegam lá em 20, 30 minutos treina, vai embora. Essa semana, na quarta-feira, eu estava treinando uma aluna e chegou uma mãe com um carrinho de bebê, fez um treino super rápido e foi embora. Para quem olha de fora e não conhece, acha que é besteira fazer isso. Só que a gente tem que pensar, né? No caso eu preciso ver mais o copo cheio naquele caso. Pô, ela foi, mesmo com a dificuldade, fez o treino dela de 20, 30 minutos e tá tudo bem. A realidade A da realidade pessoa. que ela vive. O que eu mais me importa, lembra que eu falei pelo menos 2 vezes por semana, é ter aderência. Se a pessoa consegue ter aderência com 2, daqui a pouco, daqui 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2, ela vai ter aderência para 3. Ah, não consigo 1 hora, que seja meia hora. Né? Que ela consiga fazer pelo menos o mínimo. Lembra dos pelo menos 10 séries semanais? Se ela consegue fazer pelo menos 2, 3, 4 exercícios numa sessão e repetir isso no outro dia, já é benéfico, já consegue entregar um resultado interessante ali. Agora, ela consegue aumentar um pouquinho mais naquela sessão, ela vai fazer um volume maior, consegue complementar com o abdômen, ali, fortalecimento do core, um aeróbico, por exemplo, no final do treino. Só que depende de como é que é a realidade do aluno, né? A gente fala a Camila tem uma realidade, você tem outra, eu tenho outra. Tem dias que eu consigo treinar 1 hora, tem dias 45, às vezes eu passo um pouquinho mais. Então, depende de como o aluno consegue, como ele vê ali a atividade física e consegue encaixar na rotina. Só que daí entra aquele outro público, né? Ele tem tempo, ele consegue, só que ele não consegue manter essa aderência. Aí sim é ruim, porque entra naquele ponto que se o nosso corpo, tudo que nós temos é o nosso corpo. A gente consegue trabalhar bem se a gente está com saúde. A gente consegue ter funções, meu corpo está saudável. Então, eu preciso cuidar também da casa, né? A casa é o nosso corpo. Se eu não cuidar daqui, o resto também vai ficar devendo. Agora, a gente consegue ter um tempo, consegue fazer um exercício de qualidade, aí você consegue ver melhor. Pronto, o corpo já começa a criar aquele hábito e a gente vai sentir falta. Eu mesmo, quando eu não treino, acontecer alguma coisa, eu não consigo treinar, eu me sinto mal. Eu ia falar exatamente isso. Não mal assim, mal no lado negativo, mas no lado que o meu corpo está pedindo, até pela saúde mental, né? Ansiedade e tudo. E você faz um treino, você chega lá também ansioso, que algum problema aconteceu durante o dia. Depois que você está começando a fazer exercício, liberou endorfina, serotonina, é outra coisa. Então, imagine isso, uma pessoa igual vocês ali, que trabalham no mercado financeiro, a corrida está em alta exatamente por isso. Uma caminhada é benéfico? Sim, uma caminhada é benéfico. Mas quando a pessoa consegue aumentar um pouquinho mais a intensidade, faz o coração bater, os benefícios vão ser maiores ainda. Acho que eu comentei com a Camila ou com alguém essa semana, essa liberação ali de endorfina, de serotonina, vai muito com relação ao exercício que a gente tem mais prazer em fazer. Por exemplo, vocês gostam muito de correr. Aquela liberação para vocês que gostam de correr vai ser muito maior. E além não só da academia em si, mas falando em outro esporte, um beach tênis, um tênis que a pessoa pode praticar, alguma pedalada ali na orla, na praia, seja onde for, né? Se ela gosta, se ela sente prazer, a liberação dessa substância vai ser muito maior. Por isso que eu não posso falar para a pessoa, não, meia hora não serve. O benefício que vai gerar com aquela meia hora vai ser muito grande. Legal. E daqui a um tempo que ela tiver a oportunidade de fazer um pouco mais, ela vai fazer. É a mesma coisa, igual você falou, a pessoa não tem capacidade de poupar agora. Você vai poupar R$100 por mês, Sim. é melhor do que não poupa nada. Exato, Sim. exato. E depois vai criando hábito também. Sim. Poupa 100 agora, daqui a pouco tá poupando 200, 300, quando vê tá tranquilo, porque se tornou um hábito.
E, Nain, eu queria que você falasse um pouquinho para a época que a gente está aqui, eu acho que é muito importante, até porque quando nós pensamos nesse podcast Mais Que Dinheiro, nós falávamos só da questão financeira. Sim. Só que a gente observa, nós também estamos no mercado financeiro aí 5, 6 anos. O Jonathan acho que é 6, né? Porque era gestor financeiro antes. E eu 5 anos. E a gente vê que tudo ligado a finanças tem a ver com comportamento, né? É comportamental, não tem a ver com números. Todo mundo fica, é número, é comportamento. E quando a gente pensou nos pilares ali, no físico, no mental e no espiritual, esses 3 pilares, se eles estiverem ok, pode ter certeza que a pessoa vai responder bem no financeiro. E eu quero que você fale agora, para a gente finalizar aqui um pouco, sobre o pilar físico, né? Que é o que a gente está trabalhando junto com o mental. Né? Sobre como o pilar físico ajuda no mental. Porque a gente está num mundo hoje de produtividade, que todo mundo mostra que tem que ser nota 1000. Performance a todo momento. É interessante, né? Até esse gancho que eu acabei de comentar aqui. Quando a gente vai procurar um exercício, a gente não pensa só a questão estética, né? A gente foge um pouquinho só da estética, mas da saúde. Uma coisa é a gente ser ativo, né? Eu sou ativo, eu faço a minha caminhada, eu faço meu exercício e vou para minha casa. Uma coisa, a gente está completamente saudável. Eu faço meu exercício, tenho uma alimentação correta, eu vou no médico, eu faço os exames para ver se está tudo bem. A mulher é mais importante ainda, a saúde da mulher, né? Então, assim, eu consigo manter uma qualidade de vida melhor. Com certeza, isso aí vai refletir no trabalho. A gente tem um momento ali do trabalho que é estressante, vocês que trabalham com números ali e resultado. Imagine como o corpo ali fica, ou trabalha exatamente sentado, como fica muito tempo sentado, aí dá encurtamento ali do glúteo, começa a doer a lombar. Então, imagine quão melhor a pessoa trabalharia se ela tivesse uma rotina de exercício, né? Que não seja diário, que seja 2, 3 vezes por semana. Ia melhorar muito. O rendimento ia melhorar. Os estudos mostram isso, né? Começa a fazer exercício, começa a ser liberada endorfina, serotonina. O bem-estar que isso gera é absurdo, né, Camila? A gente já tem esse conhecimento. E além disso, né, que a gente tem conhecimento de internet e tudo chega, os médicos hoje orientam ainda mais. Sempre teve orientação do médico, mas hoje é muito mais em alta, né? A gente se cuidar, faz os exames, mantém as vitaminas todo em dia, vai ter uma disposição melhor. Já pega esse outro gancho da Camila também, que ela tá com as vitaminas dela um pouquinho mais baixa, que é normal depois dos 30, a gente precisa regular, não toma muito sol, né? Aqui em Itapema tá chovendo bastante. Então, a última vez que a gente tomou sol realmente, eu não lembro quando. Então, se a vitamina D, que é importante ali para a gente manter a saúde bem, ela tá baixa, precisa também olhar para isso. A pessoa chega na academia, tá sem força, é mais uma dica também. Começa, tá sem força, tá desanimada. Alguma coisa eu preciso pensar com o meu aluno para a gente mudar. Se a Camila chega lá, não tem energia, começa a treinar um pouco mal, alguma coisa está acontecendo. Se for só do treino, né? A gente pega mais uma dica ali, do volume. Está muito cansativo para ela. Pode ser que o meu treino, que eu esteja passando para ela, esteja muito puxado. Então, esse é um parâmetro. Agora, pode ser que o sono da Camila também não esteja adequado. Também é outro parâmetro. Pode ser que a Camila esteja trabalhando demais e está descansando pouco. Então, eu também preciso, como personal dela, pensar tudo isso. Pode ser que uma sessão que ela não consiga fazer tão bem. Então, eu diminuo um pouquinho para ela manter a aderência. Acho que essa é a palavra que eu mais uso. Eu preciso manter a aderência, porque o benefício, isso aí já é comprovado. Aí ela vem de um trabalho muito cansativo, as vitaminas não estão bem, ela não vai entregar. Então, eu começo a conversar com o meu aluno que ele consiga procurar uma ajuda. De um endocrinologista. Ele tá falando, você não viu que eu postei esses dias? Num dia você é jovem, no outro você tá tomando 12 cápsulas na manhã e suplementar vitamina. E até uma das coisas que o Naim falava pra mim no começo, né? Sim. Tipo, agora já venho suplementando há um bom tempo. E mudou muito o teu treino? Né? A tua disposição já tá muito melhor. Eu sempre falava, nossa, tô muito cansada, né? Tô muito cansada. E Sim. daí acabava dormindo pouco, tava me alimentando errado também, a alimentação, tá? Isso é importante também, né, Naim? Tipo, as pessoas acham que vão lá na academia e vão ficar ok. O treino, sozinho, ele não funciona sem alimentação, né? E isso é bem importante. Até uma das coisas, né, que entra nesse pilar também é a questão do estresse. Tipo, o nosso mundo é bem estressante. E eu chego às vezes cheia de dor, tá? Pra você não saber. O Naim sabe disso. Dor no pescoço sempre tem, né, Naim? De estresse, muita dor no pescoço. E o exercício me ajuda bastante. Muito, muito mesmo. Então, olha como o ser humano funciona, né? É uma ligação de coisas que a gente nem imagina. Na verdade, a gente sabe. Só não faz, né? Esse é o problema. Sim. Até criar um hábito, né?
Eu brinco também, às vezes, com meus alunos ali, ou algum parente, que eles trazem algumas coisas. A gente acaba tendo essa troca, essa conversa. E a maior parte deles fala assim, poxa, hoje assim, tá chovendo, eu não queria fazer, não queria. Mas depois que a pessoa tá ali, acho que o mais difícil é levantar. É isso. Eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida alguma, tenho certeza que vai fazer bem para ela. Claro, talvez um treino um pouquinho mais leve naquela sessão, mas o benefício vai ter. E eu tenho certeza, e eu também pergunto, que depois que sai dali, sai bem. Então, imagina, ele vai chegar melhor no trabalho, o rendimento vai ser melhor no trabalho, né? Sim. Então, se tá treinando, se tá tendo aquele hábito, ela vai começar a comer bem. Vai tomar mais água, vai hidratar. E uma coisa vai puxa a render, outra, né? Uma coisa puxa a outra. Porque eu já percebi até no meu mesmo, né? Se eu vou pro treino, parece que eu me motivo a me alimentar melhor, a dormir melhor. Se eu fiquei 3, 4 dias sem ir, parece que você entra naquela bola de neve de, não, vou comer aqui, já que eu não tô indo, depois corro atrás. E vira... não foi na segunda, não foi na terça, só começa semana que vem. Não é assim. Vai na quarta. Exato, né? E olha que você comentou o hábito, né? Como o hábito é poderoso. Você colocar bons hábitos na sua vida, tanto atividade física, alimentação, economizar, tudo isso como é importante. E, Naim, para finalizar, qual que é o recado que você deixa aí pro pessoal que está assistindo? Então vamos lá. Só fazendo esse último gancho. Se eu tenho tempo para treinar 2 vezes por semana, em meia hora, eu vou fazer aquela meia hora ser bem feita. Aquela meia hora eu conseguir aumentar para 40 minutos, eu vou fazer o melhor que eu posso em 40 minutos. E depois que você começar a ter esses benefícios, não vai ser mais um fardo, entre aspas, para academia. Vai ser um privilégio de nós que temos, termos saúde e conseguir melhorar ainda mais, né? Eu acho que o nosso corpo depende muito de movimento. Se a gente é feito de músculo, a gente precisa fazer com que o músculo trabalhe. Se o músculo trabalha bem, as funções de todo o corpo vai trabalhar bem. Se meu músculo está forte, meu osso vai estar forte, minhas articulações vão estar fortes e até a parte cerebral também vai fazer bem. Os neurônios vão fazer muito bem. Então, a gente vai trabalhar melhor, vai ter mais disposição para quem é pai ou para quem quer ser pai, avô. Imagine como vai conseguir brincar melhor com o filho ou com os netos e pensando em longevidade, né, em manutenção de saúde em si, a gente começa a plantar, assim que a parte financeira também, pensando lá no futuro. A gente está plantando agora a saúde que a gente vai colher lá. Às vezes a gente acha, a academia é caro, alguma coisa assim é caro. A gente sabe que hoje em dia tem academia low cost, tem um valor um pouquinho mais acessível. Pronto, não gosto de fazer academia. Remédio é mais caro, né? Exatamente, remédio é mais caro. Mas faz uma caminhada, pelo menos, né? Quando tiver a oportunidade, vá para a academia, porque o benefício ali já é comprovado, a gente sabe disso. E só consegue mudar a saúde se a gente der o primeiro passo, né? Aquilo que é resultado diferente, eu falo sempre, mas é verdade. Exatamente. Que é resultado diferente faz a mesma coisa. Essa semana eu até escutei um negócio fiquei bem chateada. Uma pessoa da minha família mesmo disse pra mim, mas a tua vida é mais fácil do que a minha. Nossa, fiquei muito brava, tá, de ouvir isso. Porque, tipo, a gente é do mesmo seio familiar. A gente teve praticamente as mesmas oportunidades. Por que a gente tem resultado diferente? Não que eu quis me achar, né? De jeito nenhum. Mas queria mostrar pra ela que eu fiz muitas escolhas diferentes das escolhas que ela fez. Né? Hoje eu ainda faço. Você acha que é ok pra mim acordar 5 horas da manhã pra fazer meu devocional? Não é ok. Eu tenho que me puxar pra fazer. Ir na academia. Né? Essa semana eu tô me sentindo mal. Eu treinei 3 vezes só. E eu sempre treino no mínimo 4. Eu precisei fazer uma viagem pra Chapecó e treinei 3 vezes. Só que eu corri 2 também. Então, são 5, né? Se eu for parar pra pensar. Mas treino de academia mesmo. Então, não tem como eu ter um resultado diferente. Eu tô com um problema de saúde. E o que você está fazendo para ter? Sim. E adulto faz o que precisa ser feito. O Fernando fala isso muito para mim. Às vezes eu falo, eu não gosto de comer isso. Adulto faz o que precisa ser feito. Tipo, grão de bico, nós começamos a comer agora. Não é uma coisa que a gente gosta muito, né? Começamos a falar, nossa, mas não tem gosto de nada. Esse adulto faz o que precisa ser feito. E o Naim, eu lembrei também, eu sei que a gente já tá acabando. Eu tomava muito iogurte, né, Naim? Nós todo dia tomava iogurte e o Naim, Camila, você tem que diminuir o iogurte. Você toma iogurte adoçado. O que vai ter de resultado? Eu tomava açúcar com gostinho de iogurte, né? Então, eu acredito que o intuito do nosso podcast é esse, né? E quer falar a tua mensagem final aí, daí a gente se despede, acho que é isso. Perfeito. Tudo isso nós comentamos um pouco aqui sobre a parte de educação física, né? Corpo. Olha como existe uma correlação, né? Tem a sua complexidade.
Então, como é importante você procurar um profissional para te orientar, justamente porque ele vai entender a necessidade pontual da sua vida, a sua rotina, para orientar da melhor forma. E isso, como existe, como é parecido com o educador financeiro também, né? Com o planejador, com o assessor de investimento, né? Que vai entender a realidade sua e vai modelar de acordo com a sua necessidade, seus objetivos. Então, isso eu achei bacana da nossa conversa e esse é o recado final que eu deixo. Cuide da sua saúde, tá? Assim, a sua saúde física, né? Estética, sua saúde mental, mas também a sua saúde financeira. E a espiritual também, não esqueça. Também. Você A Camila é vem- referência nisso, tá? Você vem com esses 3 pilares adequados, alinhados, eu tenho certeza, né, que é a vida financeira, que vai ser muito melhor. Queria te agradecer por você aceitar o convite, eu acredito que eu aprendi muito, o Jonathan também, e acho que todo mundo que vai assistir vai poder tirar muito conhecimento. Eu vou continuar aprendendo com o Naim sempre que eu tô por lá, né, e acredito que nós teremos mais momentos como esse para falar do pilar físico. Muito obrigada por ter vindo. Valeu, obrigado. É isso. Obrigado, eu.